Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá, que bom que você está por aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar numa ideia que parece simples, mas olha, tem uma profundidade enorme. É sobre como o crescimento espiritual, a transformação pessoal, não é algo que acontece, sabe, no estalar de dedos. É mais uma construção mesmo. Um passo de cada vez com constância. Exatamente. E para a nossa conversa de hoje, a gente está se baseando bastante num e-book chamado Crescimento em Pequenos Passos, do Delmo Fonseca. É bem legal. Ele faz a gente pensar muito sobre Zacarias 4.10, aquela passagem que pergunta, né? Pois quem despreza o dia dos pequenos começos? É um lembrete, assim, muito forte de que Deus vê valor onde a gente às vezes nem nota, onde parece pequeno. Tem até aquela frase famosa do Spurgeon, né? Pela perseverança o caracol chegou à arca. Acho que ilustra bem isso, o poder da insistência. Pois é, então, o que a gente quer explorar aqui é justamente como essas coisinhas do dia a dia, sabe, um minutinho de oração, um versículo que a gente para pensar, um gesto de bondade, como isso tudo forma a base para algo realmente sólido, duradouro, lá na frente. São tipo sementinhas mesmo, né? Que a gente planta e com o tempo colhe. Sim, e o material reforça muito uma coisa. Aquela fé que a gente ouve falar que move montanhas, ela na verdade começa com a coragem de dar só o primeiro passo. Um passinho. E conecta isso com aquela ideia lá de Lucas de ser fiel no pouco, sabe? Que isso prepara a gente para receber mais, pro muito. Faz todo sentido. E o e-book ele traz exemplos bíblicos para ilustrar isso, né? Tipo Daniel, por exemplo. Sim, traz vários. E o ponto sobre o Daniel que o material ressalta é não só que ele orava, mas a consistência radical daquilo. 3 vezes por dia, mesmo ameaçado de morte. Isso mostra como essa consistência numa rotina, que pode parecer pequena, constrói uma força, uma resiliência impressionante quando a pressão aperta. Era a fonte de força dele, né? Nossa, é interessante ver por esse lado, da consistência mesmo sob risco. E Ana, aquela história da oração persistente dela, isso também entra nesses pequenos começos. Com certeza, a oração dela, constante, que vinha de uma dor profunda, né? Resultou em Samuel, um líder fundamental para Israel. E se a gente pensar em José, o e-book mostra como a integridade dele nas tarefas mais simples, tipo administrar a casa do Potifar, ou mesmo depois na prisão injustamente, aquilo foi, na verdade, uma preparação silenciosa para ele governar o Egito. Cada coisinha contava. Até o próprio Jesus, né? Que é o nosso maior exemplo. Ele se retirava para orar, mostrando que essa conexão regular com Deus é vital para ter força, direção. Entendi. Essa constância é muito importante. Mas e quando o processo demora? A gente vive numa correria que é tudo para ontem. O material fala sobre essa paciência que a gente precisa ter. Fala. E usa o exemplo de Abraão, que, esperou 25 anos pela promessa de um filho. Ele teve que aprender, assim, na prática, a confiar no tempo de Deus. Não foi fácil. Ou Jacó, todo o processo dele, cheio de dificuldades, de lutas, que foram moldando o caráter dele. Tanto que o nome dele mudou para Israel, né? Foi uma transformação. E Jó, claro, um caso extremo de perseverança no meio de um sofrimento terrível. A espera dele não foi à toa, né? Levou a um relacionamento ainda mais profundo com Deus. É bem o que Tiago fala, né? No capítulo 1, versículo 4. Deixar a perseverança completar a obra, para a gente ser maduro, completo. O tempo é uma ferramenta que Deus usa para nos lapidar, segundo o e-book. Falando em lapidar, o e-book também toca bastante na questão da disciplina. Compara a vida espiritual com o treino de um atleta, né? Como Paulo faz lá em Coríntios 9. Mas ele deixa claro que não é para buscar ser perfeito, e sim constante. É isso. Exato. E um ponto crucial que o material destaca é a motivação por trás dessa disciplina. Não é para comprar o favor de Deus, sabe? Não é uma troca. É mais uma resposta que vem do coração, por amor,
por gratidão, uma expressão de devoção mesmo. Entendi a diferença. E essa jornada toda de crescimento, muitas vezes, exige que a gente saia do nosso lugar seguro, né? Da zona de conforto. E isso geralmente dá um medo. Ah, sem dúvida. Dá um frio na barriga. O e-book lembra de Abraão de novo, tendo que largar tudo e ir sem saber direito para onde. Moisés, superando aquela sensação de não sou capaz para liderar o povo. Esther, que arriscou a própria vida indo falar com o rei sem ser chamada. Até Pedro, andando sobre as águas, literalmente saindo do barco. O ponto-chave ali é que sair do conforto força a gente a depender totalmente de Deus. Como Jesus falou em João 15, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É nesse desconforto que a confiança cresce de verdade. E aí, depois de todo esse processo de plantar fé no pequeno, de perseverar, de ter disciplina, de sair do conforto, o material fala da colheita, certo? De ver o resultado disso tudo. Isso. Traz Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É uma promessa. E aí relembra os frutos na vida de José, que acabou salvando gerações da fome. Ruth, que era estrangeira e entrou na linhagem de Davi. O próprio Davi, que foi preparado quietinho lá no campo para ser rei. A mensagem é que Deus está vendo cada esforço, por menor que pareça. E a colheita, ela vem, no tempo próprio dele. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, a grande lição que fica desse material é essa, né? O crescimento espiritual é uma construção, feita passo a passo, e que a gente precisa valorizar essas pequenas ações do dia a dia, de fé, de obediência, de disciplina. Exatamente. Voltando lá para Zacarias. Nenhum começo é insignificante para Deus. Ele não só vê, como ele pega esses pequenos gestos e multiplica, faz algo muito maior. E fica então uma reflexão sobre a paciência, né? Que tudo isso exige. Hebreus fala de Abraão. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. A pergunta que o material meio que deixa no ar pra gente é: qual será o pequeno passo, talvez até meio desconfortável, que pode ser iniciado hoje, confiando nesse processo paciente, gradual de Deus? Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção. Até o próximo passo.